Antes de mergulharmos no campo da mitologia comparada, é importante entender o que, exatamente, define um mito. Em termos simples, um mito é uma narrativa tradicional que uma cultura usa para explicar aspectos fundamentais do mundo, como sua criação, o papel dos deuses, a origem dos seres humanos, fenômenos naturais e sociais, e as regras de conduta moral. Muitas vezes, os mitos envolvem personagens divinos ou heróis cujas ações moldam o universo ou o comportamento humano. Essas histórias são, na maioria dos casos, transmitidas oralmente de geração em geração, carregando o peso da sabedoria ancestral e fornecendo um quadro que ajuda as pessoas a interpretar o desconhecido. Muitos mitos, ainda que às vezes fantásticos ou improváveis do ponto de vista moderno, eram tidos como verdadeiros pelas sociedades que os criaram. Eles forneciam explicações sobre fenômenos que, para as pessoas da época, não tinham outra explicação plausível. Por exemplo, o trovão poderia ser entendido como a expressão da ira de um deus, ou a criação do mundo como o resultado de uma batalha entre forças cósmicas opostas. O que é importante lembrar é que os mitos refletem as preocupações, os valores e a visão de mundo de uma determinada sociedade. Agora que sabemos o que é um mito, podemos começar a entender por que comparar mitologias de diferentes culturas pode ser uma tarefa fascinante e reveladora. Mitologia comparada é o estudo que examina semelhanças e diferenças entre mitos de diferentes culturas, tentando identificar temas, símbolos e estruturas narrativas comuns. O objetivo desse campo de estudo é compreender melhor como os seres humanos, em suas mais variadas formas de vida, criaram histórias que respondem a perguntas fundamentais sobre a vida, a morte, o universo e o papel do ser humano na ordem das coisas. Em outras palavras, mitologia comparada é como um puzzle cultural. Ao colocar os pedaços de mitologias de diversas culturas lado a lado, conseguimos perceber padrões que se repetem, mesmo em lugares muito distantes entre si, sugerindo que os seres humanos, independentemente de onde vivam, têm uma necessidade universal de contar histórias sobre certos temas fundamentais. Imagine um quebra-cabeça gigante que reúne peças de várias culturas. A mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, as mitologias indígenas americanas, entre outras. Ao começar a montar essas peças, podemos notar que diferentes sociedades, separadas por vastos oceanos e continentes, criaram histórias surpreendentemente semelhantes sobre a criação do mundo, o dilúvio, a guerra entre deuses, e a jornada do herói. Mesmo que os nomes e os detalhes dessas histórias variem de lugar para lugar, os temas centrais permanecem notavelmente consistentes. A mitologia comparada, portanto, nos ajuda a ver além das diferenças superficiais entre culturas. Ela revela que há certos padrões e arquétipos que parecem ser universais. Esses padrões, chamados de arquétipos, foram estudados em profundidade pelo psicólogo Carl Jung, que acreditava que eles refletiam aspectos fundamentais da experiência humana. Esses arquétipos surgem em mitos porque eles tocam algo profundo dentro da psique humana, algo compartilhado por todas as culturas. A mitologia comparada é importante por vários motivos. Primeiro, ela nos ajuda a entender melhor as culturas antigas. Os mitos não são apenas histórias divertidas. Eles são, de muitas maneiras, um reflexo das crenças, valores e preocupações de uma sociedade. Quando comparamos mitos de diferentes culturas, podemos ver como diferentes povos enfrentaram questões semelhantes e, muitas vezes, encontraram respostas semelhantes. Além disso, a mitologia comparada também nos ajuda a compreender a psicologia humana. Os temas recorrentes que encontramos em diferentes mitologias: a criação do mundo, o papel dos deuses, o destino do ser humano, refletem preocupações universais que todos nós, como seres humanos, compartilhamos. O estudo dos mitos pode, portanto, nos ajudar a entender melhor a nós mesmos. Outro aspecto fascinante da mitologia comparada é que ela pode revelar conexões históricas entre culturas que, à primeira vista, parecem não ter relação entre si. Por exemplo, mitos semelhantes sobre um dilúvio universal podem ser encontrados tanto no Oriente Médio quanto nas Américas. Isso levanta perguntas interessantes sobre como essas histórias se espalharam e evoluíram. Será que essas culturas se influenciaram mutuamente?
Ou será que esses mitos surgiram de maneira independente em diferentes partes do mundo? De qualquer forma, a mitologia comparada nos ajuda a traçar essas possíveis conexões culturais. Finalmente, a mitologia comparada é importante porque os mitos ainda têm um papel significativo na cultura moderna. Filmes, livros, videogames e outras formas de entretenimento continuam a se basear em temas mitológicos. Um exemplo clássico é a série de filmes Star Wars, que claramente se inspira na jornada do herói mitológica, um padrão de história que aparece em diversas culturas. Ao estudar os mitos, podemos entender melhor a cultura popular contemporânea e como as antigas histórias ainda ressoam em nossas vidas hoje. Para compreender o papel dos mitos nas culturas antigas, precisamos lembrar que eles não eram apenas histórias contadas para diversão ou entretenimento. Os mitos desempenhavam funções cruciais na vida das pessoas, para as sociedades que os criaram. Os mitos ofereciam respostas às questões mais profundas da vida e ajudavam a explicar o inexplicável. Uma das principais funções dos mitos era explicar fenômenos naturais. Antes do advento da ciência moderna, as pessoas tinham pouco conhecimento sobre as causas dos fenômenos que observavam no mundo ao seu redor. Por que o sol se levanta e se põe? Por que existem tempestades e trovões? O que acontece após a morte? Os mitos ofereciam explicações para essas perguntas, muitas vezes atribuindo os fenômenos naturais a ações de deuses ou espíritos. Por exemplo, na mitologia grega, os trovões eram entendidos como o som do deus Zeus lançando seus raios do céu. Outra função importante dos mitos era reforçar a ordem social. Muitos mitos legitimavam o poder dos governantes, argumentando que eles haviam sido escolhidos pelos deuses ou que possuíam um direito divino ao trono. Na civilização egípcia, por exemplo, os faraós eram considerados encarnações do deus Horus na terra, e seu direito de governar era, portanto, incontestável. Além disso, os mitos frequentemente transmitiam lições morais sobre como as pessoas deveriam se comportar, oferecendo exemplos de comportamento heróico ou, no caso de personagens que falhavam, advertências sobre as consequências da desobediência aos deuses. Os mitos também eram profundamente integrados aos rituais religiosos. Eles não eram apenas histórias. Eram performances vivas que envolviam festivais, sacrifícios e celebrações. Muitas vezes, os mitos eram recitados durante cerimônias sagradas, e os rituais que os acompanhavam reforçavam a crença no poder divino e no papel dos deuses no mundo humano. Quando estudamos mitos de diferentes culturas, uma das coisas mais surpreendentes que descobrimos é que muitas delas, embora geograficamente e culturalmente distantes, compartilham temas e narrativas semelhantes. Esses temas universais refletem preocupações humanas comuns, como o medo do desconhecido, o desejo de compreender a vida e a morte, e a busca por significado. Aqui estão alguns dos temas mitológicos mais comuns encontrados em várias culturas. 1. Criação do mundo. Quase todas as culturas têm um mito de criação que explica como o universo surgiu. Esses mitos geralmente envolvem uma transição de um estado de caos ou desordem para a ordem. Na mitologia grega, por exemplo, o mundo é criado quando Gaia, a Terra, emerge do caos e dá à luz os primeiros deuses. Na mitologia hindu, o universo é criado e destruído ciclicamente por Brahma, o deus criador, em um ciclo eterno de renascimento. 2. O dilúvio universal. O mito de uma grande inundação que destrói a humanidade é outro tema recorrente. Exemplos disso podem ser encontrados na Bíblia, onde Deus envia um dilúvio para destruir a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. Da mesma forma, na mitologia suméria, o herói Utnapishtim sobrevive a um dilúvio enviado pelos deuses para punir a humanidade. Curiosamente, mitos de dilúvio aparecem em culturas de todo o mundo, incluindo a América Central e do Sul, sugerindo que esse tema tocou uma necessidade universal de purificação e renovação. 3. A jornada do herói. O arquétipo da jornada do herói é talvez um dos padrões mais universais da mitologia. Heróis como Gilgamesh na Mesopotâmia, Hércules na Grécia e Rama na Índia compartilham uma estrutura narrativa semelhante. O herói é chamado para a aventura, enfrenta uma série de desafios, finalmente, retorna transformado. Esse padrão foi amplamente estudado pelo mitólogo Joseph Campbell,
que argumentou que a jornada do herói reflete um processo psicológico profundo de autodescoberta e transformação. 4. A luta entre a ordem e o caos. Muitos mitos descrevem uma batalha eterna entre forças de ordem e de caos. Na mitologia egípcia, por exemplo, o deus Horus, a ordem luta contra Sete, o caos, refletindo a crença de que o equilíbrio cósmico deve ser mantido para preservar o mundo. Essas histórias refletem o desejo humano de encontrar ordem em um mundo frequentemente caótico e imprevisível, mesmo que muitas dessas histórias tenham sido criadas há milhares de anos. Elas continuam a influenciar a cultura contemporânea. Filmes, livros, séries de televisão e videogames frequentemente se baseiam em padrões mitológicos antigos. A mitologia comparada nos ajuda a entender por que esses temas ainda ressoam com o público moderno. Um exemplo claro é a série de filmes Star Wars, que segue o padrão da jornada do herói descrita por Campbell. O protagonista, Luke Skywalker, é chamado para a aventura. Enfrenta desafios, como o vilão Darth Vader. Eventualmente, retorna transformado. A razão pela qual essas histórias ainda capturam nossa imaginação é porque elas tocam em questões universais sobre a luta entre o bem e o mal, o autoconhecimento e o destino. Da mesma forma, muitos super-heróis modernos, como Superman, possuem paralelos diretos com heróis mitológicos. Superman, por exemplo, pode ser visto como uma figura messiânica, enviada para salvar a humanidade. Um tema que aparece em muitas tradições religiosas e mitológicas. Além disso, a mitologia comparada também desempenha um papel importante no diálogo entre culturas. Ao estudarmos os mitos de diferentes culturas, podemos encontrar pontos em comum e construir pontes de entendimento entre sociedades aparentemente muito diferentes. Por exemplo, ao descobrir que mitos sobre o dilúvio aparecem tanto no Oriente Médio quanto nas Américas, podemos começar a ver essas culturas de maneira menos isolada e mais interconectada. Em resumo, mitologia comparada é uma ferramenta poderosa para entender a psicologia humana, as conexões culturais e os padrões universais que moldaram o pensamento humano por milênios. Ao comparar mitos de diferentes culturas, descobrimos que, embora as narrativas variem, os temas centrais, a criação, a destruição, a luta entre ordem e caos, a jornada do herói, permanecem consistentemente presentes.